agradecer a oportunidade de dirigir a vocês. Muito me honra essa oportunidade de fazer a abertura de uma semana, com certeza será bastante rica, formação, de partilha, troca de ideias. E, Zezinho, agradeço, que foi o convite que você me fez, em nome do MEP, que é um trabalho já de longa data aqui na Diocese, para realmente reafirmar a importância da educação, da formação. Oportunidade que vocês dão para nossos jovens, as pessoas que não teriam a mesma condição de ter uma boa preparação para o vestibular. Então, isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a todos, a todas que estão envolvidos nessa tarefa importantíssima, fundamental para o crescimento de uma sociedade, nosso país, que é a educação. E aproveitando aproveitando bastante esse dia tão especial dedicado à mulher, o Dia Internacional da Mulher, minha saudação a todas as mulheres pelo trabalho, pela riqueza da presença de vocês na sociedade, que realmente traz para nós muita coisa boa, maravilhosa, que precisa ser sempre valorizada. E a igreja, nesse aspecto, ela sendo feminina, a igreja não poderia deixar de estar junto a vocês, reconhecer a importância, o papel da mulher na sociedade. Por isso eu queria até, inclusive, citar os papas recentes, um já falecido, inclusive, o que eles falavam sobre as mulheres, o papel das mulheres. Começando por São João Paulo II, ele diz o seguinte, em homenagem a todas as mulheres: obrigado a ti, mulher, pelo simples fato de seres mulher, com a percepção que é própria da tua feminilidade. Enriqueces a compreensão do mundo e contribuis para a verdade plena das relações humanas. Papa Emérito Bento XVI, numa audiência geral, disse o seguinte: a história do cristianismo teria tido um desenvolvimento muito diferente se não fosse a generosa contribuição de muitas mulheres. E o atual Papa, nosso querido Papa Francisco, diz assim: a mulher é a harmonia, é a poesia, é a beleza. Sem ela o mundo não seria assim tão belo, não seria harmônico. Se o Papa Francisco coloca essa bonita reflexão. E, inclusive, quero citar que em tempos tão difíceis que estamos vivendo, mais do que nunca precisamos dar testemunho de diálogo. O Papa Francisco fez isso agora recentemente na viagem ao Iraque, uma região muito conturbada. Uma viagem que concretiza o sonho de São João Paulo II. Ali ele esteve para prestar solidariedade aos cristãos perseguidos, mas também falar de paz, do respeito à dignidade do ser humano, de pensar sempre na religiosidade construindo pontes. O nosso Deus é o Deus do amor, da justiça, da paz. Não pode ser confundido, como algumas mentalidades fanáticas apresentam, um Deus que é totalmente o oposto daquilo que nós acreditamos: vingança, imposição, violência. Então, o encontro do Papa foi muito bonito com os representantes, líderes máximos do islamismo, do mundo oriental, católico e ortodoxo, que realmente muito enriquece a nossa igreja cristã. Esse momento foi muito especial para reforçar em nós a importância do encontro, do diálogo e do respeito que deve existir. E é o próprio Papa Francisco que coloca para nós uma bonita reflexão sobre a importância da educação, que é a meta, né, o trabalho, o empenho de vocês para resgatar a cidadania através da educação. Quando ele diz: pensar na educação é pensar nas gerações futuras e no futuro da humanidade. É algo profundamente arraigado na esperança e exige generosidade e coragem. Como voluntários que vocês são, com certeza poderiam estar aí mais preocupados em ter proventos, outras oportunidades de ganho, estão aí se oferecendo para colaborar no resgate da nossa sociedade, oferecendo seus talentos, seus dons em prol da educação. Portanto, nosso muito obrigado, que o Senhor, nosso Deus,
abençoe sempre e fortaleça a missão, o compromisso de vocês, tão importante na sociedade, seja uma semana bastante enriquecedora para todos envolvidos, todos que estarão participando deste momento de troca de ideias, de partilha e reflexões que nos ajudam a crescer e amadurecer em nosso compromisso com um verdadeiro humanismo. Não a desumanidade que a gente vê por aí, que as pessoas não se entendem, não se respeitam, não valorizam o outro, a sua dignidade. Então, a educação nos ensina a buscar uma humanidade segundo o olhar de Deus, em que nos amamos, nos respeitamos, procuramos construir pontes e, com nossos talentos que vêm do Senhor, as nossas capacidades, ajudar o outro a crescer, a ser dignificado na sua própria realidade. Então, nosso muito obrigado, que o Senhor fortaleça a missão árdua de vocês hoje, numa sociedade que parece não valorizar a educação. Parabéns e muita força na caminhada. Gratidão, Dom Luiz. Muito obrigado, Dom Luiz Henrique. Muito obrigado. Em nome aqui do nosso projeto do PVC, MEP, nós agradecemos as suas palavras de muito incentivo e de muito valor para nós. Muito obrigada. Dom Luiz, eu vou pedir ao senhor para ficar muito à vontade, só não precisa sair da sala agora, é o nosso convidado para a sequência de atividades. A professora Nirlene, em nome do MEP, fez o agradecimento, coube a mim fazer contato com o senhor. E eu fui bem obediente, mas essas mulheres, esse coletivo, que incentiva a gente a fazer esse trabalho. Eu gostaria de dar uma palavrinha no sentido, até que alguns acabaram de chegar. O senhor colocou duas coisas importantes nessa abertura da nossa semana. O senhor falou da generosidade dessas pessoas que estão oferecendo os seus saberes para trocar experiência com esses alunos. Isso é uma coisa que nos fortalece muito. Eu quero agradecer essa dimensão da generosidade. E o senhor usou uma outra palavra que diz respeito à coragem, que nós precisamos ter coragem. E depois o senhor ligou uma questão importante do mundo hoje, que os professores têm feito isso com muita sabedoria, sobretudo esses que estão nessa sala, junto com alguns ex-alunos que hoje estão ajudando a construir o MEP, que é a dimensão da construção de pontes. Isso essa palavra do senhor, ela dá um significado muito forte e que o senhor colocou que a educação é um caminho importante. Então, a presença do senhor é bênção, é graça, e queremos, de novo, ratificar o agradecimento. E ainda vou dizer mais uma coisa. O senhor está envolvido agora na construção de 100 anos que a Diocese está presente na região. E o MEP vai fazer 25 anos na esteira da celebração dos 100 anos. Então, é tão bom poder ter tantos jovens e pessoas maduras, né, construindo esse caminho que a Diocese, lá em 1922, 1922, se instalou para um serviço ao povo de Deus. Então, Dom Luiz, eu gostaria da sua réplica. Bem lembrado, Zezinho, sobre esse tempo que estamos vivendo de expectativas, de ação de graças a Deus por 100 anos de caminhada na nossa Diocese Barra do Piraí. Começou com Barra do Piraí, em 1922. Depois, a sede da Diocese foi transferida para Volta Redonda, visão do bispo da época, Dom Agnello Rossi, e ver que a cidade iria progredir e crescer muito para esse lado de cá. Mas sempre respeitando a história, porque começou em Barra do Piraí. Nossa catedral está lá, inclusive. Então, são 100 anos de caminhada de história. Cada bispo diocesano deixou sua marca, sua contribuição, seu serviço ao povo de Deus aqui dessa parcela
né, da Igreja Católica. Portanto, nós queremos celebrar essa história, essa caminhada tão enriquecedora, resgatar essa memória, tem tantos ensinamentos para nós, da coragem, da firmeza de Dom Valdir, da preocupação catequética dos bispos anteriores, começando com Dom Agnello Rossi, Dom José, com o trabalho das visitas, de atenção também aos leigos, já começa antes de Dom Valdir incrementa com a motivação do Concílio Vaticano II. Nós temos, então, grandes exemplos, Dom João, que dá continuidade, Dom Francisco, agora eu aqui procurando servir a comunidade de fé, contando com o apoio dos padres, dos leigos, dos diáconos, do querido povo de Deus, que sinto muito acolhido aqui na diocese. Então, é motivo de ação de graças, de louvor a Deus por toda essa história bonita da diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, que era imensa. O território da diocese começava de Nova Iguaçu, até a divisa com São Paulo, né, Itatiaia. Depois foi desmembrando, primeiro Nova Iguaçu, Valença chegou a pertencer à Barra do Piraí, foi criada logo depois, 2 anos depois, não, 3 anos, 1925, depois foi a diocese de Nova Iguaçu, por fim a diocese de Itaguaí. Imagina o tamanho. Hoje somos 12 municípios, um número significativo, né, sugestivo, 12 apóstolos, 12 municípios, desde Paulo de Fronten até Itatiaia. É a nossa diocese, você bem lembrou, quase 1 milhão de habitantes. E aí nós estamos unidos aí para celebrar esses preparativos de 100 anos, em meio a essa realidade difícil que estamos enfrentando, que é a pandemia, o vírus, né? Não só a questão do vírus, o problema do vírus, que a gente está muito solidário, unido às famílias enlutadas, aos enfermos, não estamos insensíveis, como às vezes certos negacionistas colocam, né? Não estamos insensíveis, choramos com os nossos irmãos, estamos unidos a eles. É uma situação grave, mas não podemos perder a esperança. Vamos celebrar a vida, dom de Deus, vamos acreditar em tempos melhores, né? Fazer a nossa parte nesse sentido. Não podemos também deixar levar pelo pânico. É uma realidade difícil, devemos enfrentar, então nos preparemos para que no ano de 2022, nos 100 anos, possamos celebrar esses 100 anos da diocese com uma realidade melhor do que estamos vivendo agora. Então, é a nossa esperança, é a fé que nos move. Muito obrigado pela lembrança e aqueles que estão unidos a nós, esses preparativos, Deus abençoe sempre mais. Assim seja, obrigado. Bem, agora, na sequência, eu gostaria de só lembrar que chegaram alguns conselheiros, professores do MEP, depois vão poder se identificar. A última que eu falei foi a professora de matemática, Juliana, a professora de Geórgia, já está conosco há mais de 10 anos, professora de geografia, está conosco uma das homenageadas desta noite, daqui a pouco nós vamos dar lugar de fala a ela, Dona Aurora, que chegou em Volta Redonda em 1956, depois vai contar a história. A jornalista Tânia Cruz está presente? Ela estava com se ela estiver, manifeste no chat, e a gente, ela está teve um falecimento de alguém da família, e ela falou que ia tentar dar uma passadinha. Bem, a parte de homenagem vai ser o terceiro momento. Nesse momento agora, eu quero, feito os agradecimentos, quero agradecer a professora Nirlene, até essa fala feminina de agradecimento do bispo, dá sinal que ele falou desse Deus que tem esse feminino também, né? Então, professora Nirlene, obrigado. Davi, eu não sei se Davi, professor Anderson também, que deu uma bela entrevista hoje na rádio local aí, está chegando, professor de História. Bem, Davi e Pedro, agora é a parte que vocês vão mostrar um pouco. Cezinha, a Nirlene queria falar? Pronto, agora é com você.
Acho que a Amanda vai apresentar a estrutura do MAP para a gente, por gentileza. Davi, se você puder fazer a apresentação. Ok, um minuto. O microfone da Amanda. Pronto, consegui. Tá me escutando? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Amanda. Eu não pude estar sábado com vocês, mas estou aqui presente agora. Bom, vou contar rapidinho minha história. Eu estou no MAP desde 2017. Eu fiz o pré-vestibular em 2017. Aí, em 2018, eu também fiz. E aí, em 2019, eu consegui entrar para a academia, entrei para a UF, curso Direito, junto com o Davi e com o Pedro. Então, a gente está aí numa caminhada de alguns anos, além da amizade. Hoje eu sou conselheira do MEP. E vou apresentar rapidinho para vocês a estrutura do MEP. Então, eu tenho certeza que eles já explicaram para vocês a história do MEP no sábado, né? Então, desde 97 que o MEP ele tem algumas estruturas, algumas ramificações, vamos dizer assim. E aí, a gente pode começar pela parte da política, porque o MEP significa Movimento Ética na Política. Então, a gente começa pela política, que é dividido pela coordenação executiva, né? E o conselho. O conselho somos nós, eu, Pedro, o Davi, alguns professores, o Zezinho, a Nerina, algumas pessoas que estão aqui também. E a gente faz um trabalho mais voltado mesmo para a política, a gente se envolve junto com a comunidade, a gente tenta entender a sociedade e todos os problemas que estão envolvidos na nossa cidade, né, principalmente Volta Redonda, mas, enfim, cidades também ao redor, Barra Mansa, Resende. Então, a gente tenta fazer um trabalho de exposição do que é aquilo que nos aflige, vamos dizer assim, né? E aí, a gente também tem a parte da comunicação, que é a mídia social. Normalmente, quem faz esse trabalho é o Davi, né? Então, ele que está ali botando as nossas postagens no Facebook e no Instagram. Se vocês não seguem, sigam lá. E aí, então, essa é a parte mais, assim, a parte maior, né? Vamos dizer assim. Não que as outras sejam irrelevantes, muito pelo contrário. Mas o que nos move, principalmente por causa do nome mesmo, seria a parte da política. E aí, a gente vem para o pré-vestibular, que é o que a gente está fazendo hoje, que nós estamos fazendo hoje, que é mostrar para vocês, ter aquela a parte mesmo de matérias, né? E aí a gente tem a coordenação pedagógica, então não é simplesmente os professores vão e dão aula para vocês com qualquer matéria, pega qualquer conteúdo, não, muito pelo contrário, é uma estrutura, é uma organização e uma estrutura muito bem elaborada, muito bem pensada. Então a gente não está aqui criando essa reunião hoje pensando, a gente estruturou essa reunião ontem, muito pelo contrário, estamos aí nessa batalha de vamos ter aula online, como que vai ser, como que vai ser a Semana da Sensibilização, já tem muito tempo, diria mesmo até no final do ano letivo passado, né? Então a gente vem pensando nisso, vem estruturando para fazer uma coisa legal, uma coisa bem estruturada para vocês. Então a gente pensa no pré-vestibular com muito carinho, entendeu? A gente não simplesmente joga para vocês, não, a gente pensa na estrutura, porque a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está tentando promover, o que a gente está tentando elaborar aqui, é uma coisa que vai ter uma consequência muito grande no futuro de vocês. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui estão pensando em fazer alguma prova, algum vestibular, e se a gente dá uma base legal para vocês, dá um empurrão, né? Eu tenho certeza que vocês vão alcançar os sonhos de vocês, o curso que vocês desejam, então a gente pensa isso com muito carinho. Então a gente tem essa coordenação pedagógica que está justamente pensando nas estruturas das disciplinas, das matérias, e essa coordenação é composta pelos professores
que vão dar aula para vocês. E aí a gente também tem a coordenação da área e da disciplina, então é um grupão que pensa e depois vai ramificando para a área, para a disciplina. Então tem a parte da matemática, tem a parte da biologia, tem a parte das ciências humanas, da redação, de português. E aí vem os professores, né, que são aqueles que vão estar direto com vocês ali nas aulas ao vivo, vão estar pensando na melhor didática para vocês. Temos vocês, que são os nossos queridos estudantes. Davi, abaixa um pouquinho, não sei se tem mais. Acho que é só isso mesmo, né? Não, beleza, só isso. Então, referente ao PVC, seria isso. O setor de TI, que é o Pedro e o Davi também, e aí eu faço um pouquinho, eu entro um pouquinho nessa área também, mas eles que manjam mais dessa parte tecnológica, então nós três, nós tentamos nos ajudar bastante, nós dividimos bastante as funções, né, para também não ficar pesado para todo mundo, então a gente faz um trabalho bem legal por trás das câmeras, então nem sempre vocês vão me ver, por exemplo, mas podem ter certeza que eu vou estar com os meus dedinhos lá, fazendo alguma coisa, pensando em alguma estratégia para sempre estar melhorando e dando o nosso melhor, que eu acho que é o que importa. E aí a gente também tem um setor ambiental, que também tem a coordenação ambiental e os membros colaboradores. Então essa equipe, ela também pensa na cidade, né? É uma coisa mais geral, é a parte mesmo que mexe com o meio ambiente da cidade, que está preocupado com a poluição que a CCN solta, por exemplo, e coisas afins nessa área mais ambiental mesmo. E também tem a parte da comunicação, que aí não é tanto o Pedro e o Davi e eu, mas também tem o pessoal do setor mais ambiental, porque eles estão mais por dentro do assunto, então a gente fica mesmo mais na parte administrativa da parte de tecnologia, de TI, e do PVC, pensando nas estruturas maiores, não adentrando muito na parte das disciplinas, porque isso a gente deixa mais para quem entende, no caso os professores, e é isso. Davi, chega para o outro lado, por favor. Acabou. Acabou? Acabou. Então, é isso. Eu não sei se eu falei alguma coisa errada, meninas, se vocês quiserem complementar. Foi ótimo, acho que foi super explicativo, mas claro que isso é impossível. Quanto exagero. Então, acho que é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês. O que vocês precisarem, eu estou aí também, estou aí para ajudar, para dar incentivos, se quiser conversar, falar, pô, Amanda, eu não sei o que eu quero da minha vida, não sei o que eu vou fazer da minha vida, a pandemia está acabando comigo. A gente está aí também para se ajudar, né? Porque nem só de estudos vive o ser humano, também temos outras necessidades, então contem comigo para o que vocês precisarem e desejo muito, mas muito sucesso para vocês, não só hoje, mas a vida toda de vocês. Busquem o que vocês quiserem, vocês são capazes, vocês têm potencial, todos vocês, todos nós. E aí eu me incluo também, porque às vezes a gente precisa também desse incentivo para a gente mesmo, né? Conseguir dar um passo adiante, porque a vida não é fácil. Estamos aqui lutando contra o sistema que tenta nos amassar, nos compensar a qualquer custo. Então, sonhem, lutem, que vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso. Um beijo, boa noite para todos. Falei demais. Que beleza, Amanda, sempre, né, com essa luz que nos ilumina e nos encoraja a não parar. Então, ela fez o alerta, sonhem, acreditem, olha onde essa menina está. Ela já está na universidade, está ligada a um trabalho tão efetivo. Bem, eu sei que Davi e Pedro parece que ainda tem algumas orientações no geral com relação às aulas, mas eu queria só fazer alguns registros. A professora Abigail, que teremos surpresa daqui a pouco, está presente. Eu falei que o professor Couto havia chegado, e chegou de fato. Também chegou a professora Renata, que é uma das homenageadas, a ser homenageada, que está na sala, vai ter oportunidade de falar. Eu falei, eu não sei se chegaram mais professores. Na medida que forem chegando,
E vocês, é tão fraterno ver observar duas coisas. Uma que alguns alunos, né, estudantes, eles estão assim, já mostrando Seu microfone fechou, Zezinho. Teve alguns alunos que estão abrindo as suas câmeras, isso é muito bom, e teve uma que me chamou a atenção, que estava de máscara, que é um alerta, inclusive, para nós, não deixe de usá-la, gente. É claro que na sua casa, no seu espaço, mas eu fico, assim, preocupado de ver pessoas da minha idade e jovens que desdenham a máscara. Na rua, onde tem várias pessoas, olha, queremos vacina, e já. O uso da máscara é uma forma de fazer pressão. Então, que bom que você que estava aí de máscara apareceu e foi bom para a gente fazer o alerta. E a outra coisa bonita que eu tenho notado, assim, já que eu não posso dizer boa noite falando, ao chegar, vocês chegam assim, é como se pedisse licença ao professor que está lecionando, dá boa noite no chat. Isso é muito bacana, parabéns. Que seja assim em todas as aulas que nós vamos seguir daqui para frente. Parabéns. Bem, Pedro, Davi. O Zezinho, então, o que eu e o Davi a gente tinha para falar é mais ou menos o que a gente já falou no sábado. Assim, se alguém quiser e tiver dúvida, a gente está disponível aí no PV, é só chamar a gente no WhatsApp, no direct do Instagram, na rede social que for preciso para tirar alguma dúvida, mas em relação ao funcionamento do sistema, a gente já tirou algumas dúvidas e a gente vai disponibilizar aquele PDF de tira dúvidas, aquela cartilhazinha, para alguém que eventualmente não tenha aparecido no sábado, ainda tem alguma dúvida a respeito do funcionamento do ensino remoto, a respeito das mensalidades ou algo do tipo, tem tudo explicadinho lá, a gente vai disponibilizar isso, tá bom? Era só esse avisozinho. Ótimo, Pedro. Então, acho que essa sintonia, as explicações de como será todo o sistema de aula, inclusive mais detalhes dessa semana a gente vai dar depois, que hoje, na verdade, nós estamos dando sequência a um grande encontro que aconteceu com mais de 60 alunos no sábado. E acabou também de chegar uma outra professora que eu me perdi, professora Marcele. Chegou a professora Marcele. Bem, gente, nós vamos iniciar, nesse momento, a parte das homenagens, que tem uma história que a gente precisa contar para vocês. Mas antes, eu queria fazer um pouco de memória a história do MEP. O MEP não saiu pronto, acabado, e nem está pronto e acabado. Tanto é que teve uma mudança muito fantástica a partir dos anos de 2018. Mas vamos voltar na década de 1900. Era 1996, alguns de vocês não tinham nascido, e Volta Redonda vivia uma certa letargia no campo da política, porque teve um processo de privatização da CSN, que, junto com o processo de privatização que ocorreu em 1993, uma pujança do movimento social, movimento sindical, deu uma parada. E teve um elemento muito importante. No início dessa mesma década que veio a privatização, tinha um instrumento novo constitucional, que foi elaborada a Constituição, que todos nós sabemos que está sendo vilipendiada, agredida, em 1988. E depois vieram as constituições do Estado, do município. E teve uma movimentação muito grande popular na elaboração participativa da Constituição Municipal, que se chama Lei Orgânica do Município. Os movimentos sociais da época, e eu já estou caminhando bastante tempo nisso, teve movimentações de fazer fincar na lei municipal vários instrumentos de participação, que a democracia ela tem, classicamente, a dimensão da
representação. Eu escolho alguém para que me represente. A sociedade em movimento acabou criando um elemento novo, que é da coparticipação. Então, não ficou só na representativa, ficou na participativa, inclusive no plano constitucional, de fazer acompanhamento dos eleitos. Olha o que acontece quando a gente não acompanha os eleitos. Se erra no voto, não acompanha, a gente continua perdendo, porque eles continuam fazendo mal ao povo que ele deveria representar. Então, nesse marco da década de 1990, nessa paradeira que houve, um grupo de pessoas oriundo daqueles movimentos da década de 90, da década de 1980, e no início da de 90, que trabalhou muito a dimensão política, viram os vereadores, em 1997, ao tomarem posse, eles criaram 72 cargos. Olha, eu estou falando de 1997. Assim, numa tacada. E aquilo contrariou algumas pessoas. E a Igreja Católica, à época, estava fazendo uma campanha sobre fraternidade e política. E o que ela incentivava? Que os cristãos e não cristãos olhassem a política com um novo olhar. E aí esse grupo olhou, eram 15 pessoas, alguns já falecidos, né? Outros adoecidos, um deles agora a Covid levou. O que aconteceu? Esse grupo, sem nenhuma experiência, foi lá e bateu na porta da Câmara e falou assim, olha, vocês não podem criar esses cargos sem concurso, porque o serviço público é gerido, tem vários concursados aqui, como a Abigail, professora Juliana, professor Anderson, os concursados de vestibular, por exemplo, né, Amanda, Davi, Pedro e tantos outros. E o que aconteceu? Esse grupo fez uma pressão sobre os vereadores e derrubaram, com movimentação social e também com movimentação legal, o chamado Trem da Alegria. À época, janeiro de 97, um jornalista chamado Cláudio Alcântara olhou para aquilo e falou, mas o que vocês querem? Alguém do grupo falou assim, nós queremos ética na política. No dia seguinte, ele publica, Movimento Ética na Política, que é fim dos cargos criados na Câmara. Pronto, surgiu o movimento. O movimento surgiu de um movimento de pessoas, de cidadão, que viu uma coisa errada, equivocada no campo da política. Bom, aí o movimento teve essa conquista em 98, entrou para o processo da justiça, só para vocês entenderem. Mas o movimento queria, a maioria das pessoas eram pessoas mais maduras, né? Eram poucos jovens. E aí o que ocorre? No ano de 2000, alguns jovens, eles começam a discutir política, mas a gente precisa ajudar o jovem também a ter uma formação política. Mas chamar o jovem para discutir política, ele não quer. E aí, vou falar, um professor de Física e Química, Valmir Freitas, professor Alexandre, era estudante da Rural, professor de Biologia, professor Henrique, que talvez chegue à sala, professor de História, Maria Real, pedagoga, era estudante ainda, e jornalista Jefferson Machado. Eu, porventura, estava no meio desse grupo. Falaram assim, vamos criar uma forma para nos aproximar dos jovens. E aí tiveram a sacada, essas 5 pessoas, de criar um pré-vestibular cidadão, para ajudar o jovem a acessar. Porque o Valmir e o Alexandre, eles falaram que ficavam muito tristes de, na escola deles, só verem, eles eram pessoas claras, só verem brancos na sala. Ele queria também ter pretos na sala, mulheres na sala dele, mas sabiam que eles precisam ser preparados melhor, porque o sistema de ensino, eles
lamentavelmente, até hoje, tanto é que nós vamos fazer mais de 20 anos, se estamos fazendo 20 anos formando gente para a universidade, é sinal que tem um problema aí no ensino brasileiro. Bom, só que nós estamos denunciando isso, fazendo essa oferta a vocês. Então, percebe? Mexeu com a política, envolveu a questão educacional e surgiu um projeto libertário para trabalhar na linha de Paulo Freire, um projeto chamado Pré-Vestibular Cidadão. Vocês estão nessa sala. Então, o MEP, ele se mistura nos olhares bem... Vocês vão aprender a palavra, aí vocês já não sabem. Bem holístico, muito amplo, para as dimensões de mundo, para formar pessoas para serem melhores para si mesmo e para corrigir, fazer correções no mundo. Por isso, o pré-vestibular cidadão, ele tem essa dimensão política e também de conteúdo de saberes no campo das ciências. Então, essa semana quer valorizar a ciência como instrumento de libertação. Bem, dito isso, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat. Nós vamos agora passar as homenagens às mulheres que o MEP, a partir de 2017, criou um sistema de valorizar as mulheres de forma diferenciada. No primeiro momento, as mulheres que estão ligadas ao movimento. E depois ampliou isso para olhar para a cidade. Que, olha, quando muitos de vocês que são de base de Volta Redonda, eu sei que tem gente de Barra Mansa, eu sei que tem gente de Pinheiral, me parece, tinha gente até de Nova Iguaçu. Tem, Davi? Confirma? Tem alguém da Baixada? Eu acho que o Davi caiu, Zezinho. Ah, o Davi tá aí, desculpa. Acho que tem 5 pessoas. Tem que ver direitinho. Manifeste aí e fala assim, oi, eu moro no Duque de Caxias. Tá aí? Não chegou, então. É só abrir o microfone e dar um oi. É você, Willy? Não era ele, não. Bom. Da onde? Da onde? De Pinheiral. Sou de Barra. Eu, Pinheiral. Sou de Barra, eu sou de Pinheiral. Opa, Pinheiral, Gabriela de Pinheiral. Oh, São João de Meriti, salve! Pinheiral. Pinheiral. Thaísa Pinheiral, presente. Gabriela? Quem mais? Eu. Pinheiral está ganhando de Volta Redonda. Eu, Pinheiral. Pinheiral. A Thalita. A Juliana também. Ó, nós temos professores de Pinheiral também, tá, gente? Pode ficar aí tranquilo que a professora Juliana é de Pinheiral. Tá vendo que beleza? Então, ó, o MEP, ele se ampliou. Ele agora tem essa dimensão globalizante, né? Isso graças a esses meninos aí. Bem, então eu contei a história desses 5 personagens que eles foram fazer a vida deles. Um está nos Estados Unidos, outro foi trabalhar no Nordeste. O Henrique é professor dessa sala, não chegou ainda. A gente, nesse momento, faz memória a Maria Real, que foi uma das pedagogas que ajudou a fundar, e foi bem lembrada por algumas professoras. O Jefferson está trabalhando como jornalista, parece que em Minas. Então, é um lugar de travessia. Alguns vão ficando, mas aqui é lugar de passagem para a gente ser melhor, mesmo que fique no MEP. Se não ficar, onde for, vai fazer diferença. É isso que nós queremos de vocês. É isso que nos faz acreditar que esse lugar vai transformar pessoas e a sociedade. E para mostrar isso, eu vou convidar a professora Nirlene para fazer a leitura das mulheres que foram homenageadas em 2019 e que elas não puderam, né, receber o diploma, que depois o Davi vai mostrar. Por quê? O ano passado a gente estava num período de pandemia. Então, vocês vão poder ver no chat
e ela vai fazer a leitura das pessoas. Vocês vão poder ver. Ô, Nirlene, agora é com você, na sequência, fazer as homenageadas do ano passado, do ano de 2019. Quem são? Com a palavra, professora Nirlene. Muito bem. Antes, está me ouvindo legal? Ótimo. Está me ouvindo legal? Sim, sim, sim. Está me ouvindo? Sim, sim. Tá. Antes de começar a leitura dos destaques, eu gostaria de dar boa noite, dizer, porque eu não participei no sábado. Então, eu gostaria de dizer a estes alunos que estão chegando, que venham de onde vier, estejam onde estiver, que venha para junto de nós e que são muito bem acolhidos aqui. E que um dia eles possam presencialmente estar conosco num momento que vai ser muito legal, que vai ser muito bom. Vamos, então, à leitura. Destaque do ano 2019, que, devido à pandemia, não deu para entregar o certificado. Flávia Siqueira Lemos, jovem, líder comunitária, conhecida pela sua garra e luta por moradia. Em 2017, na ocupação Dom Valdir Calheiros, com determinação na comissão de Poceiros, fez valer a função social em uma área abandonada pelo poder público. Juliana Rezende Lourenço Raja Gabaglia, jovem professora de matemática e coordenadora do pré-vestibular do MEP, Núcleo Retiro. Sua chegada no pré-vestibular cidadão proporcionou mudanças no apoio estrutural e também inovou, articulando espaços coletivos para o ensino de matemática. Nirlene Pirassol Tepedino, pedagoga, dedicou sua vida profissional ao Colégio Nossa Senhora do Rosário, como alfabetizadora. Durante anos, participou da pastoral carcerária, trabalho que eu admiro muito. Conselheira e atuante na equipe pedagógica do MEP desde 2016, contudo, desde 2001, indiretamente, colaborava com o pré-vestibular, apoiando seu esposo, Dr. Miguel Tepedino, professor de biologia. Renata Ferreira, professora no Estado, articuladora do coletivo Mulheres de Lenço, em Volta Redonda, criadora do projeto Rumo à Universidade e de projetos envolvendo a educação e arte no Instituto da Gás, em Volta Redonda. Uma lutadora ferrenha dos DHs, atualmente no inédito coletivo Cadeira 22. Muito bem. Para continuar com... Não, Nirlene, só um minutinho. Okay. Dessas homenageadas, que nós vamos encaminhar o certificado para elas, e nós vamos mostrar aqui o formato do certificado, e nós vamos franquear a palavra à professora Renata, brevemente, para sua saudação, e depois a professora Juliana, e também a professora Nirlene. A Flávia pediu desculpa, não pôde estar presente. E, na sequência, faremos as homenagens às mulheres de 2020. Quem nos visita, né? Então, por favor, Renata. Davi, mostre o certificado dela, por favor. Renata, fica à vontade. Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou Renata Ferreira. Hoje, vou até explicar um pouquinho, bem rápido. Nós tínhamos, na verdade, o projeto Meninas de Lenço. Hoje esse projeto ele não existe mais, a gente precisou dar um tempinho, porque estava acontecendo uma certa confusão. Eu já trabalho com cultura e educação há 28 anos e o que acontecia? As pessoas meio que achavam que a Renata era só a Renata
paciente oncológica, e eu sempre disse que eu sou mais do que uma paciente oncológica, eu sou uma trabalhadora da cultura e da educação. Eu acho que é isso que me move. Hoje a gente tem aí de forma... Hoje que eu digo há 6 anos, nós temos o coletivo, a Feira das Mina Preta. Há 3 anos nós temos o coletivo Mina Preta, nós estamos no Instagram fazendo e ajudando mulheres negras empreendedoras e levando esse empreendedorismo e essa cultura para dentro das escolas. Agora, obviamente, de forma remota, né? Mas mostrando para o jovem a importância da cultura da periferia, a importância da diversidade dentro da escola. Eu fico muito orgulhosa de ter sido escolhida em 2019. O meu filho, que hoje é estudante de jornalismo, numa das melhores universidades do Brasil, que é a Universidade Federal de Viçosa, UFV, foi estudante do MEP. Então, assim, ele ficou muito orgulhoso em saber dessa homenagem. Eu me senti muito orgulhosa porque, além de ser uma pessoa que trabalha pela cultura, pela diversidade e pela educação, eu sou mãe, né? E como o Zezinho muito bem pontuou, eu sou uma mulher negra, mãe de filhos, de meninos pretos, e eles precisam estar ocupando o lugar deles na universidade, e o MEP muito contribuiu para que o Caio hoje fosse um dos alunos de jornalismo da UFV, e quando deixei o Caio em Viçosa, disse para ele o seguinte, optou por ser jornalista, uma área de que quem não é visto não é lembrado, você é um aluno cotista, você é um moleque negro, numa cidade que ninguém te conhece, né? Então, o cuidado precisa ser redobrado, mas as pessoas precisam te conhecer. Então, seja visto, seja lembrado, e o MEP te ensinou tudo isso, eu te ensinei tudo isso na sua caminhada. E o mais legal de tudo isso, que com menos de uma semana de Caio morando em Viçosa, ele já conseguiu vaga na empresa júnior da universidade. No final do primeiro semestre, o Caio já tinha um programa na rádio da universidade, ele continua tendo esse programa, o cara tem um podcast, precisou de voltar às pressas agora, tem quase um mês que ele está em Viçosa, precisou de voltar às pressas, porque a rádio precisa do Caio. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui ter sido homenageada em 2019, estar aqui contando as novidades do Caio para vocês, porque, antes de tudo, eu sou mãe, né? E eu acho que, enquanto mulher, mãe solo, mulher preta, é uma honra e um orgulho muito grande de saber que o meu filho fez parte do MEP, estudou aí mesmo, eu gosto muito desse movimento. Zezinho e o MEP é um parceiro da minha escola, no nosso projeto #Partiu Universidade. Todo ano a gente abre o projeto com uma fala do MEP, e assim a gente vai construindo essa rede de apoio, né, para poder trazer a cultura, trazer a educação para a nossa galera da comunidade, né, porque, como diz o Caio, eu aprendi isso com o meu filho, vocês precisam estar dentro das universidades. Chega das pessoas da elite falar sobre a periferia e a periferia não estar dentro da comunidade. Chega de falarem sobre os pretos e os pretos não estarem dentro da universidade. Então, eu deixo aqui o meu carinho para vocês. Espero que a gente se encontre aí, depois de todo mundo vacinado, que a gente se encontre, porque o #Partiu Universidade esse ano ele vai ser online, a gente
conseguiu adaptar ele para ser online, e eu espero muito poder contar com vocês, depois de todo mundo vacinado, que vocês possam ir lá na minha escola, contar para os meus alunos a importância do MEP na vida de vocês. Mas que beleza! Parabéns, professora, parabéns mesmo, e gratidão. E olha, o menino ensinando a mãe Muito legal. ensinando o moleque, como ela falou. Então, isso não tem preço, gente. Então, esse testemunho seu, não é à toa que você... E olha que você foi lembrada, de novo, nas referências para a escolha em 2020. É claro que apareceram outras, mas você ficou no páreo. Bem, a Thalita acenou a mãozinha, então, se você estiver aí, eu vou passar a palavra, enquanto ela se prepara, para a Thalita. Diga, Thalita. Oi. Brevemente. É uma pergunta rápida para a professora Renata, que eu me interessei muito no projeto. Ele se encaixava, assim, no quadro curricular das escolas? Como é que foi essa questão de se encaixar no quadro curricular? Se teve alguma rejeição, se foi difícil? Fala um pouquinho para mim, que eu fiquei curiosa. Do Caio no jornalismo? Na UFV? Não, do seu projeto. Então, o projeto hashtag Partiu Universidade, ele acontece da seguinte forma. A gente faz... Renata, Oi. Renata, só um minutinho, só uma questão de ordem, porque eu tenho muita preocupação com o tempo e não vou sacrificar o primeiro dia de vocês, alunos e professores, que sabem que essa live nossa não poderia passar mais de que 1h10. Então, eu vou pedir uma delicadeza, Renata. Sim. Tem que ser bem objetiva, e se a Thalita não der conta de compreender, tem um chat para você explicar. Por favor. Beleza. Eu também tenho que explicar rápido, porque eu vou fazer uma live agora do Dia Internacional da Mulher, lá no Instagram da Feira das Mina Preta. E então, o que acontece? Bem sucinto, a gente faz um questionário, o aluno coloca para a gente qual o medo, o que ele pretende, se ele pretende alguma coisa, porque eles são muito jovens, às vezes eles não pretendem nada ainda, né? Mas a maioria coloca o que eles pretendem. E aí eu vou na busca, eu sou da cultura, e o povo da cultura é pidão mesmo, eu vou atrás dos meus amigos que já estão na universidade ou que já se formaram, para eles conversarem com os meus alunos como que é a vida acadêmica, se já se formou, como que está sendo a nível de trabalho dessa profissão. E é mais ou menos que o hashtag Partiu Universidade funciona. E chega final de ano, a gente visita as universidades, a gente visita feiras, a gente dá um apoio no dia de inscrição para o Enem, a gente dá um apoio para o Enem, na medida do possível, e a gente vai, assim, é o que a gente pode fazer. 2020, a nossa intenção era ter começado um núcleozinho de pré-vestibular. Nós conseguimos uma professora de matemática e uma professora de redação, mas veio a pandemia e nos levou a essa ideia. Mas é mais ou menos assim. Muito obrigado. Agradeço a Thalita pela... Essa pergunta é muito pertinente. Nós vamos ter tempo de debater isso. Bem, com a palavra, a Nirlene, que abriu, ela tem que dar uma palavrinha, ela foi homenageada em 2019. Nirlene, então, o que você vai dizer dessa premiação dentro de casa, né? Nossa, estou muito emocionada, Zezinho, muito emocionada. Eu gostaria de agradecer a todos, porque essa homenagem, ela, assim, me deixou muito tocada, porque, primeiro, eu sou uma apaixonada pela educação. Segundo, que junto com esse grupo tão lindo e maravilhoso do PVC, eu sonho uma educação de qualidade, uma educação libertadora para todos os jovens. Então, sonhar junto com estes professores que são tão persistentes nessa questão da educação é bom demais. Eu só tenho a dizer muito obrigado. É gratidão, gratidão, gratidão. Mas você, como diz o nosso Pedro, né? Você é uma diva, né?
As reuniões com você tem duas coisas importantes. Você ilumina a reunião nossa quando presencial e depois tem broa. Que beleza. Aqui, deixa eu falar uma coisa. A Juliana, eu perdi a Juliana. A Juliana, professora nossa, homenageada ano passado, e esse ano bateu na trave. Cadê ela? Com a palavra cheia. Então, e aí? Você que chegou com uma garra danada, botou a gente para trabalhar, não deixou ninguém sossegado. Conta aí. Então, gente, eu vou dizer para vocês que eu estou muito nervosa, assim, eu estou com o meu coração palpitando e eu estou com a garganta, eu nunca fiquei com a garganta embolada, assim, agora eu sei o que é o significado da garganta embolada. Eu não sei nem o que dizer, acho que vocês que já me conhecem aqui sabem que quando eu fico nervosa eu começo a não falar coisa com coisa, então já peço desculpas de cara, mas assim, eu só tenho a agradecer e na verdade eu já refleti muito, né, porque essa homenagem foi do ano passado, e, enfim, a gente não conseguiu efetivar por causa da pandemia, e eu já tive um ano para refletir a respeito disso, e eu não consigo entender como eu posso estar no meio dessas mulheres, assim, porque é óbvio que todas as mulheres merecem homenagens, mas, assim, o que eu fiz não é um pingo do que essas mulheres fizeram, né? Eu vi a Renata, eu fiquei muito emocionada porque eu sigo a página da Feira das Minas Pretas, assim, e eu nem sabia que, né, ela estaria aqui. É um projeto que eu curto bastante, que eu acompanho, não presencialmente, né, porque eu acompanho há pouco tempo. E eu ter tido esse tipo de homenagem do MEP é algo que me toca muito, porque eu me mudei aqui para Pinheiral, né, no final de 2018, e foi uma adaptação bem difícil para mim, porque eu vim para Pinheiral só eu e meu marido, a gente não conhecia ninguém na região, e os primeiros meses foram um pouco tensos, assim, e o MEP me acolheu de uma maneira tão, assim, tão carinhosa, tão incrível, que eu só não podia, assim, fazer mais nada, não sei, me doar por completo para esse projeto, assim, do que foi feito por mim, né? Eu não fiz 1/10 do que o projeto fez por mim, assim, emocionalmente, né? E então eu não sei nem o que dizer, na verdade. Pedi até desculpas ao projeto e de repente até ao Zezinho, porque eu não consigo trabalhar o que eu gostaria de trabalhar, não consigo me dedicar o que eu gostaria de me dedicar a esse projeto, porque, enfim, eu tenho muitas atividades e às vezes eu fico até um pouco agoniada, porque eu gostaria de me doar mais e eu não consigo. Mas é isso, só agradecer mesmo e dedicar essa homenagem e estender a todo mundo, todas as mulheres que participam do projeto. Na verdade, eu só estou a carinha ali, mas, enfim, isso é de todas vocês, né? E agradecer mesmo, é isso, gente. E aproveitar para parabenizar todas as mulheres que estão aqui e as que não estão também, né? É isso, obrigada, Zezinho. Desculpa, gente, não estou com o poder das minhas palavras. Você foi muito clara, a garganta não impediu você de colocar aquilo que sua mente e o coração, né, está palpitando. Você, de fato, tem feito a diferença e não o faz sozinho, porque você trabalha de forma muito coletiva. Parabéns. Bem, nós vamos passar agora a homenagem às mulheres de destaque do ano de 2020. Então, Mirlene, você tem aí os nominhos para leitura? Eu vou colocar aqui, quem quiser acompanhar no chat, talvez facilite essas mulheres maravilhosas, que as próprias mulheres, junto com os homens, na hora da escolha, passaram até aperto, porque são todas fantásticas. Vamos lá, Nirlene, fica à vontade para a leitura. Muito bem. Vamos lá, então, aos nomes das mulheres do ano 2020. Abigail Ribeiro Gomes, paulista, mãe solo, graduada em letras, português, inglês e respectivas literaturas pela Universidade de Taubaté.
mestra de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, e doutorado em Letras Vernáculas, Literatura Brasileira, na UFRJ. Coordenadora da equipe de linguagem e conselheira no MEP. Aurora de Oliveira Bastos, mineira, bisavó, líder comunitária. Chegou em Volta Redonda no ano de 1956. Formou-se na Escola dos Grupos de Base das SEBs. Ajudou o esposo Jorge Bastos na construção da Associação de Moradores do bairro Retiro, ativa até hoje na luta por moradia e DHs. Atualmente, incorporou à luta as questões ambientais. Terezinha Tânia de Souza Cruz Vitorino, jornalista Tânia Cruz, mineira, com morte da mãe aos 15 anos, veio para Volta Redonda. Seguiu os estudos e graduou-se em jornalismo pela UBM, turma de 1994. Jornalista graduada pela UBM, graças aos esforços de avós e tios no jornalismo. Antes mesmo da graduação, atuava no semanário Opção. Foi repórter policial do programa Microfone na Rua. Anos depois, foi contratada pelo jornal A Voz da Cidade, onde atua até hoje. A jornalista sempre fez a diferença e a atenção nas reportagens sociopolítica, com muita isenção. Tânia é casada e mãe de 2 mulheres. Tá vendo que beleza? Okay. Obrigado, professora Nirlene. Nós vamos agora passar a palavra às homenageadas. A Tânia Cruz não chegou e ela está, como eu falei no início, teve um falecimento de uma pessoa da família e temos a compreensão. Os diplomas, pode até mostrar aqui, nós vamos encaminhar via WhatsApp. Já encaminhamos para a Renata, para a Juliana, para aquelas homenageadas. Então, nós vamos fazer uma inversão. Sempre quem nos visita, né, a gente acolhe com o coração aberto. Então, dona Aurora, o que a senhora vai falar para a gente com essa homenagem feita pelo MEP? Boa noite a todos e a todas. A homenagem que eu estou recebendo, eu agradeço muito a Deus, ao MEP, ver essa juventude que está se aprimorando para o futuro. Eu acho que isso aí é maravilhoso para todos nós. E eu gostaria também de levar essa homenagem a todas as mulheres, principalmente aquelas mais sofridas, aquelas que perderam seus jovens filhos, aquelas que não podem dar educação para seus filhos, e toda essa sociedade oprimida. Eu ofereço esse diploma, essa organização a todas as mulheres que precisam se organizar para a gente poder ter um mundo melhor. Porque nós só teremos um mundo melhor se a gente se organizar, se a gente se juntar em boas ideias, em bons ânimos para a nossa política melhorar, porque nós temos uma política de massacre. Nós temos que ter uma política do bem comum. Eu abraço a todo o movimento da ética, a toda essa população de Volta Redonda, do meu país. Eu abraço o Zezinho e todos vocês que estão me homenageando hoje, mas que essa homenagem seja para todas as mulheres da nossa cidade. Um abraço a todos e a todas. Dona Aurora Bastos,
Ó, é de emocionar, né, ver uma pessoa... Ó, ela tem 83 anos. E parece que nasceu lutando. Aliás, todos nós nascemos, né? Temos que enfrentar uma barra, porque estava tão confortável na barriga, tem que... Mas, dona Aurora, muito obrigado. E a presença da senhora nessa sala dá um significado especial, em especial para aquelas pessoas que já têm uma idade madura, mas, sobretudo, para esses jovens. Ouçam os seus pais, ouçam os seus jovens. Ajude os seus pais. Eles também precisam ser ajudados, porque a velocidade das informações, das mudanças, e nós estamos num tempo de transição, e eu estou dizendo isso para falar para vocês. Dona Aurora falou assim para mim, ela não estava podendo ir para a rua, como não pode. Ela falou assim, eu quero participar, eu vou aprender a entrar em live, fazer live e falar. Ela já sabia falar, então obrigado. Bem, a Tânia não está, né, como eu falei, e agora com a palavra nossa professora homenageada, Abigail, que, na verdade, ela ganhou por um votinho, porque tinha umas 3 coladas nela. Fala, professora. Ai, Zezinho, eu sou chorona, gente, vocês já sabem disso. A dona Aurora ainda me fez chorar um pouquinho mais agora, porque, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu tô até com vergonha de ser homenageada ao lado dela, porque que ser humano é esse, né? Mas eu, quando soube desse resultado, o apertado não me espanta, porque o MEP tem tanta gente incrível que é muito difícil a gente escolher uma colega, uma mulher dali do MEP para homenagear, para votar. A gente parece que está se repetindo, porque fica meio que rodando uma do lado da outra, porque a gente se admira. Agora, eu ainda disse que, né, num dado momento, não senti isso muito justo, porque em 2020 foi um ano muito difícil para mim, por uma série de motivos. E eu achei que não consegui dedicar o que eu vinha dedicando desde 2017 ao movimento. Mas eu acho que, de alguma forma, talvez seja um jeito de os meus amigos, os meus colegas de trabalho dizerem que eles gostam de mim e me acarinhar e me acolher na minha dor, como aconteceu muitas vezes, né? Então, mais do que agradecer a homenagem, eu quero agradecer pelo privilégio. Eu estou chegando no meu 5º ano de PVC, o 2º ano como conselheira, de um movimento que fala sobre aquilo que a gente nasceu para fazer. A gente nasceu para se relacionar e para fazer bem ao outro. A gente nasceu para entender que é todo mundo igual, que a gente é irmão e que a gente, de alguma forma, tem que ficar, sim, feliz em ver todo mundo bem. Então, eu acho que quando a gente entende que isso é política, e não é aquela politicagem imunda que a gente está cansada de ver, por exemplo, nos noticiários, e quando a gente se coloca para acreditar e para defender isso, e dá certo, porque a gente encontra gente que pensa dessa forma, e a gente dá a mão e vai à luta de olhar para o irmão, olhar para o próximo, olhar para quem está com a gente e trabalhar, a gente ganha muito, a gente aprende muito. Então, eu tenho recebido muito nesses 5 anos. Eu tenho um privilégio gigantesco de trabalhar com essas pessoas maravilhosas. Eu vi aqui, agora há pouco, o Moraes postou assim, estou ficando encantado com o Zezinho. Não tem como a gente não se encantar com o Zezinho. Não tem como a gente não se encantar com a Nirlene, com a Juliana, com o Paulo, com o Paulo, com o Pedro Paulo, sabe, com o Davi, com a Amanda, não dá, com a Marcele. Como é que você não se encanta com o Anderson? Não dá, não dá.
é impossível isso não acontecer. Porque a gente não só ama o que a gente faz, a gente acredita nisso. E é um privilégio para mim. Eu tenho que agradecer por vocês me permitirem estar com vocês. É isso que eu preciso agradecer mais do que qualquer coisa. Eu acho que é carinho, é confiança e um privilégio de participar junto desse trabalho. E como eu falo mais do que eu dei, melhor eu parar. Obrigada, gente, de coração. Muito, 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 muito obrigada. Pois é, tem um coraçãozinho do Pedro para você. Professora Abigail, sempre brilhante, ela é doutora em língua vernácula. Então, você imagine o potencial de fala e sabedoria que ela carrega, né? Ela fez uma fala muito interessante, vocês vão conhecer, sobre agora a doutora, né? Carolina Maria de Jesus. Depois, vale a pena, que tem um livro que eu estou devendo ainda para leitura, que é Quarto Despejo. A Elisa me prometeu que vai me dar o livro, estou esperando. Mas aqui, gente, há um compromisso da gente ficar nessa faixa até 8h15, 8h20. E eu costumo ter alguns repentes na minha vida que eu deixo as pessoas em situações meio, assim, complicadas. A Juliana quase me mata, a Abigail já não me mata mais, já compreende, Nirlene avisa, não, fala comigo antes, a Amanda nem fala, ela fica, esconde do Zezinho. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês perceberem que as homenagens foram de mulheres maduras, mulheres mais jovens. A Tânia é uma jornalista preta, né? E eu gostaria que, nesta sala, um homem aluno e uma mulher aluno, ou a sua manifestação aí, você aqui é muito livre, fizesse uma palavra às mulheres que estão presentes aqui, para a gente já registrar um pouco essa provocação dessa escola que liberta. Quem vai falar dos alunos ou da aluna? É só levantar a mãozinha, abrir o microfone, Normalmente aparece, a gente conta até 10. E vocês não sabem o número que eu estou. Eu vou falar que eu estou no... Comecei. Tem mãozinha levantada aí, Zezinho. Então, por favor, manifeste-se, por gentileza. Bom, não cheguei nem no 5. Cadê você? Quem que é? É porque tem tanta gente, eu me perdi. Pode falar aqui. É o Moraes, Zezinho. O Moraes, abre seu microfone, por gentileza, ele está fechado. Abre. Estão ouvindo? Beleza, pode falar, meu querido. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de poder lidar com pessoas tão importantes, né, que têm esse espírito de doação, né, porque vocês estão se doando para um futuro melhor. Né? E a minha homenagem a todas as professoras, as mulheres, porque é o Dia Internacional da Mulher, né? Que Deus abençoe as mulheres. Nós somos fruto das mulheres. Nós só nascemos, nós só vivemos porque nós somos gerados por elas. Né? Então, o meu carinho, a minha homenagem, o meu apreço, e assim, eu estou assim, encantado com esse projeto. Espero amanhã poder contribuir também para esse projeto. A minha saudação a todos vocês, o meu respeito, a minha admiração e meu afeto. Eu estou assim, deslumbrado com tudo isso. E Zezinho, você não existe. Você é uma pessoa assim, que eu sou seu fã, já de imediato, né? Porque você que administra mais aí, né, a live, e assim, eu já estou gostando de você de imediato, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Eu espero que surja a oportunidade de nós nos conhecermos, tá bom? Um abraço a todas as mulheres, e em particular essas professoras que vão se dedicar, né, para plantar, né, semear um futuro melhor. Tá? O meu carinho e o meu afeto a todas elas. Moraes, mas que generoso que você é, rapaz. Você está me vendo... Eu não me considero um homem feio, né? Eu me considero Há mulheres que digam que eu sou até bonito, mas é tão bom ouvir de um homem um reconhecimento, né? A gente fica muito feliz.
e a gente se compromete mais para ser melhor em atitudes. Eu, na semana passada, eu falei, não, foi no sábado, você fez a fala do pedido de perdão às mulheres, no reconhecimento a elas. Obrigado. Quem vai ser a mulher, a aluna, que vai se manifestar? Eu preciso contar até 10 ou... Eu vou esperar um pouquinho, só vou contar se eu sentir que está demorando. Se levantar a mão, a gente sabe, se abrir o microfone, coragem. Esse lugar aqui é lugar... Lembra que o bispo falou? Generosidade e coragem, que pode caminhar junto. Moraes falou, no Dia das Mulheres, mulher sem fala, não pode. Eu estou no número 1. Bora, meninas! Tanta menina incrível aqui. Eu estou vendo o olhar de algumas que está aberto. Coragem, pode falar, fique à vontade. Tá cheio de menina sensacional aqui, Zezinho. Um monte de aluna minha aqui. Ó, gente, eu passei dos 5. Bora, galera! Pode falar, falar. Tem gente contando até 10 para falar. Vamos! Depois de ouvir... Aí, ó, Thalita, coragem. Pronto, cheguei em 10. Thalita, é você mesmo. Você, eu sei que está aí roendo as unhas. Thalita, eu fiquei sabendo que é filha de uma colega nossa da UF, a Cida. É amiga do Davi, é colega minha, não tenho muita proximidade, mas é amiga do Davi, muito bacana. É verdade? Diga aí, Thalita. Eu sou filha da Cida Santos, lutadora, Pinheiral. Está fazendo direito na UF, com 58 anos de idade. Ela é meu espelho, ela é meu exemplo. Ela que me incentiva a voltar. É isso. Pronto, falou. Alguma outra mulher? Bem, nós combinado não sai cara. Vamos terminar na hora. Lembrando que amanhã, às 19 horas, vai ter, inclusive, uma novidade. O projeto é tão importante que tem que começar com a coordenação, que amanhã vai falar para a gente um juiz, e olha que os juízes estão em bancarrota aí, eles estão numa situação perigosa. Eu estou com medo do juiz não vir, mas ele vem. Ele vai fazer uma pequena fala de 20 minutos e uma promotora de justiça, uma mulher, que veio muito das bases, foi defensora, e um grupo da universidade, que uma das professoras soube, eles querem participar conosco desse evento. Olha o caminho, a universidade procurou um movimento para colocar os seus acadêmicos na sala dos futuros universitários. Você já imaginou o que significa esse espaço que vocês estão vivenciando? Liberta quem está preso, e alguém está sendo solto hoje das amarras da justiça, né? Concorde ou não, critique ou não. Agora, temos que ter prudência para não ficar cantando pedra, porque a justiça tem muitas amarras. Bem, gente, chega de discurso, de fala, eu quero agradecer, eu ainda estou vendo aqui, professor, doutor Miguel, o professor Anderson, o professora Abigail, professora Marcele, professora Juliana, professora Nirlene, professor Paulo, parece que tem uma passadinha, tem mais um outro professor, professor Saulo, vocês vão também, eu queria que eles falassem, mas eu quero encerrar essa atividade de hoje, convidando para que nós batemos o pico de 84 pessoas na sala. E caiu, alguns pediram licença, educadamente, né? Alguns caíram o sistema. Mas, numa aula, na academia ou de sala de aula, normalmente não se termina com 50% das pessoas na sala. Aqui,
estamos com 90% dos participantes. Então, quero agradecer, desejar uma boa noite a todos. E amanhã, quem vai coordenar a mesa é o professor Ciro. Professor Ciro. Anderson, eu vou te mandar os detalhes que você me pediu. Então, amanhã eu vou ficar quietinho, sem falar, tá bom, gente? Bom, Thalita que falou, Moraes que falou, e outros que gostariam e não falaram, muito obrigado, Davi, Amanda, Pedro, pela brilhante apresentação, e você, Nirlene, que sempre nos inspira para conduzir os trabalhos, e as homenageadas da noite, que estão presentes na sala ainda, a Dona Aurora e a professora Abigail. Dona Aurora, a sua bênção. Um beijo, uma boa noite. E tchau. Beijo. Até breve. Falou, pessoal. Até amanhã. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, povo. Boa noite. Tchau, gente. Galera. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. A Luciana. Boa noite. Boa noite, Luciana. Patrícia. A Cidinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Moraes. Vou tomar um cafezinho com você. Vamos embora. Ok, vai ser um privilégio, assim. Me amarrei em você. Você é dos meus. Objetivo. Seu objetivo. Eu gosto disso. Obrigado. Tchau, Bibi. Meus parabéns, viu? Você é top. Obrigada, querido. Você é the best. Obrigada. Aqui todo mundo é... O Paulo Ricardo está aí, gente. Cadê o Paulo? Tá mesmo. Eu cheguei agora em casa, eu tava na rua, acabei de chegar em casa, eu peguei o Alô, celular e entrei, só Pedro. peguei o finalzinho, mas Aí. parabéns, Abigail, parabéns a Dona Aurora aí, show de bola. Gente, Dona Aurora é tudo. Alguém ali que eu queria ver. Laís, tchau, boa noite. Já fui. Gente, eu fiquei encantado com a Dona Aurora. Gente, eu tô coisa apaixonada por incrível. ela. Maravilhosa ela, gente. Do Rio de Janeiro, eu preciso conhecer essa mulher, vizinha da minha mãe. Sério? Aqui, mas muito bom. Mas, gente, deixa eu te falar para vocês. Ó, a gente vai tentar sempre ficar assim de 1h20, 1h30. Uhum. É o ideal, né, Zezinho? Legal. Mas, aqui, e o senhor bispo? Ah, eu cheguei atrasado, não vi o bispo. Foi muito bacana. Nossa, achei a fala dela muito